Irmãos, olá minhas irmãs, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Esse quem vos sauda é teu irmão amigo Pastor Henrique. Estou aqui no Monte da Oração, nesta quinta-feira de vitória, quinta-feira de bênção, aonde eu quero trazer mais uma palavra profética de Deus para a sua vida. Sabemos que estamos vivendo os últimos dias, as últimas horas, os últimos momentos do arrebatamento da igreja sobre a terra. E devemos pregar a santidade, a santificação, porque a Bíblia fala que quem não se santificar não pode ver a Deus. Jesus ele chega a dizer, seja santo como eu sou santo. Então temos que santificar, a igreja tem que santificar. Eu quero falar sobre hoje a respeito de prostituição. Nós sabemos que a prostituição ela reina terrivelmente no meio do globo terráqueo, tanto no meio dos evangélicos, como no meio dos católicos, espíritas e outras demais religiões. Então a prostituição reina desde o princípio. O que é prostituir? O que é uma prostituição? O que é cometer prostituição? É um pecado terrível a prostituição? Sim. Quando alguém se prostitui, aquela pessoa peca contra o próprio corpo. Se você comete qualquer outro pecado, você comete fora do seu corpo. Mas quando alguém adultera ou se prostitui, peca contra o próprio corpo, que é o corpo, ou seja, o templo do Espírito Santo. Então vejamos que a Bíblia chega a dizer, que o próprio Jesus disse, que vós sois o templo do Espírito Santo. Pois todo aquele que destrói o templo do Espírito, eu mesmo, Senhor Deus, o destruirei naquele dia. Então, quando alguém se prostitui, aquela pessoa automaticamente está destruindo o templo do Espírito, que é o seu corpo, que é santo. O seu corpo não pode ser da prostituição e não pode ser ao mesmo instante de Deus. Ou seu corpo é o templo de Deus, onde habita o Espírito de Deus, ou o seu corpo é o templo da prostituição, aonde habita o espírito da prostituição e da sedução, que é o espírito da pombagíria. Então, não tem como, se você está em prostituição, o Espírito de Deus não está habitando em você. Porém, se você não está em prostituição e está firme com Jesus, o seu corpo se torna a casa do Espírito. O que é uma prostituição? É alguém se relacionar sexualmente fora do casamento. Por exemplo, você nunca foi casado, você nunca foi casada, você tem um namorado e ali você se relaciona sexualmente com ele antes do casamento. É prostituição. Se você mora amasiado, amigado, tem um ditado popular que disse, muitos dizem, amigado com fé, casado é. Mas isso é um ditado maligno, profano. É um ditado que o próprio demônio, ele armou para confundir até mesmo a mente de muitos. Porque quando alguém está amigado, seja 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, que mora amigado, que é amasiado, está durante todo esse tempo em prostituição. Então, se não casar e consertar a sua vida nessa área, automaticamente perecerá no fogo do inferno. Nós vemos no livro de 1 Tessalonicenses, é importante que você pegue a tua Bíblia e vê, porque hoje em dia muitos pastores não têm pregado sobre esses tipos de pecado. Eles pregam que Deus vai te dar a casa, que Deus vai te dar o carro, que Deus vai te dar isso e aquilo, mas não prega a salvação. E o povo está morto na igreja. Se acostumou tanto com as palavras doces, que quando a palavra amarga vem, começa a murmurar. E a Bíblia fala que Jesus nunca foi de passar a mão na cabeça, mas ele sempre ensinou a verdade. Ele chamava de víbora, ele chamava de cobra, ele chamava de hipócritas. Jesus sempre corrigiu, Jesus sempre foi duro. Entrou no templo, onde os cambistas estavam vendendo as coisas e falando que era coisa sagrada, e Jesus os chicotearam
Por quê? Porque a casa de Deus era casa de oração e não de comércio. Então muitos não pregam isso mais porque eles querem seu dinheiro. Eles querem o seu dinheiro, ele quer o seu salário, ele quer o seu dízimo, mas não quer a sua salvação. Não quer a sua vida plena com Deus. Então veja bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que nós sejam santificados e abstenhamos-se da imoralidade sexual. O que é uma imoralidade sexual? É prostituição. Quando alguém se relaciona fora do casamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenha-se da imoralidade sexual. Hoje em dia tem pessoas que tomam a Santa Ceia amigado dentro de igrejas. Tem pessoas que tomam a Santa Ceia se prostituindo dentro da igreja. Tem pessoas que pregam no altar e está prostituindo com a sua namorada, com o seu namorado. E o pastor daquela igreja, ele não tem visão de Deus, ele não tem vergonha na cara, ele não tem mais o Espírito de Deus e deixa uma pessoa cheia de prostituição, uma pessoa que está dormindo com a namorada, uma pessoa que está morando amasiado, uma pessoa que está fornicando, ou seja, prostituindo sexualmente com a namorada, pregar no altar, muitas das vezes tomar a Santa Ceia. Então, tanto aquela pessoa que está em prostituição como aquele pastor que está permitindo, ambos os dois estão descendo para o inferno. Por quê? Porque está contaminando o altar de Deus, igual os dois filhos de Eli, que se manifestou fogo estranho, ou seja, aliás, igual os dois filhos de Eli, que se prostituíram dentro do templo, e igual também os filhos de Arão, que se manifestou fogo estranho dentro da tenda, e morreram perante as mãos do Senhor. Então Deus, ele cobrará no último dia. Oséias, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia fala: suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles, não conhece o Senhor. Escute bem, você pode pregar, você pode cantar, você pode orar, mas se você está em prostituição, você não conhece a Deus. A Bíblia fala que não é o Espírito Santo de Deus que está no seu corpo, mas é um espírito de prostituição. Pastor, eu prego, mas é o espírito da prostituição que está no seu corpo, porque você está prostituindo. Pastor, eu louvo, mas se você está prostituindo, não é o Espírito Santo, é o espírito de prostituição. Pastor, eu faço trabalho na igreja, eu faço trabalho dentro da obra, mas se você está prostituindo, se relacionando sexualmente antes do casamento, não é o Espírito de Deus que está te usando, mas é o espírito de prostituição. Qual é esse espírito de prostituição? É o espírito chamado pombagíria. Tem várias falanges da pombagíria, tem várias pombagírias que faz o ser humano cometer prostituição. Então entenda bem, a prostituição é o pecado contra o próprio templo do Espírito, que é o templo, que é o corpo que você está nele. Então quando você se prostitui, você está quebrando aliança entre você e Deus, quebrando aliança entre você e o Espírito Santo, quebrando aliança entre você e Jesus. E você está cometendo prostituição, e em você, no seu corpo, no seu templo, habita o espírito da pombagíria. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 18, a Bíblia fala dessa forma: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Está vendo Paulo falando no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 18, na igreja de Coríntio. Então, quando você peca, quando você erra fora do corpo, você peca fora do corpo. Mas quando você prostitui, quando você está amigado, está em prostituição, mas Deus vai entender. Deus não entende pecado. Deus não vai entender. A Bíblia fala: eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Se você tem 30 anos que está amigado, 20 anos que está amigado, 10 anos que está amigado, já deu tempo de você se consertar. Se você morrer hoje, você vai para o inferno, vai ser condenado.
Você que namora, você que fica de agarra-agarra, você que fica de assaiamento, você que fica se relacionando sexualmente com a sua namorada, com o seu namorado, você está em pecado. Se você não sair do pecado, você vai para o inferno, vai ser queimado toda a eternidade. Se Jesus vier, você não sobe. Se você morrer, você não vai para o céu, mas vai para o inferno por causa do seu pecado da prostituição. E o pastor que sabe, está te aceitando desta forma, ele também pagará pelo seu sangue, pela sua alma e pela alma dele. Ele pagará, ele descerá para o inferno e terá as consequências graves. Por quê? Porque não corrigiu, não falou a verdade e não ensinou a verdade. Então a prostituição é pecado. Romanos capítulo 13, versículo 13, preste atenção, é necessário que você leia comigo. Romanos capítulo 13, versículo 13, nós sabemos que a Bíblia fala, comportamo-nos com decência, como quem alguém à luz, ou seja, como age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravações, não em decência e inveja. Então observe que a Bíblia falou de imoralidade sexual. Algumas Bíblias estão dizendo prostituição. Prostituição, pastor, eu amo ela, eu amo ele, mas você não ama a Deus, porque você está em prostituição. E o pecado da prostituição é pecado contra o próprio templo. O pastor que te aceita amigado na igreja dele, ele é pior do que você. O pastor que te aceita em cima do altar se prostituindo, ele é pior do que você. O pastor que deixa você louvar, você cantar dentro da igreja e ter as oportunidades, sabendo que você está tendo relação sexual fora do casamento, ele é pior do que você. Ele está tentando tampar a poeira debaixo do tapete. Ele pode esconder de todo mundo, mas de Deus ninguém esconde. No último dia Deus vai cobrar dele. Oséias capítulo 9, versículo 1, a Bíblia fala, não se regozije, ó Israel, não se alegre com as outras nações, pois o vosso se prostitui. E, irmãos, me perdoe aqui, eu errei. Eu vou novamente retornar a ler. Eu vou retornar a ler, porque eu dei uma tropeçada aqui, mas eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que Jesus, ele condena a prostituição. Oséias 9:1. Não se regozije, ó Israel, não se alegre com as outras nações. O que a Bíblia está falando? Não se alegre com julgos desiguais. Não se alegre com julgos errantes, pois você se prostituiu. Observe bem, quando Jesus está dizendo que Israel prostituiu, é porque ele pecou, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Tá vendo? Quantos amam o salário da prostituição? Quantos amam o erro? Quantos amam a falha? Então eu quero dizer para você que muitos pastores não estão pregando mais sobre adultério, muitos pastores não pregam mais sobre a prostituição, muitos pastores não pregam mais sobre o pecado. Então, certo dia de manhã, eu estava em oração na madrugada e eu deitei e Deus falou comigo, pregue a minha doutrina, pregue a minha santificação. As igrejas hoje em dia estão pior do que uma igreja mundana, está pior do que um ímpio, porque não está tendo mais santificação, não está tendo mais ensinamento. A igreja hoje em dia não ora como antes, não se santifica como antes. Você não vê mais paralítico andar, você não vê mais cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Você não vê mais isso. Então entenda bem, Jesus está voltando, então pregue a santificação. Você, pastor, que está deixando essa pessoa em cima do altar em prostituição, você jovem que prega, você rapaz que prega, moça que prega a palavra, que louva e está em prostituição, se você não sair da prostituição, você será lançado no inferno, porque o seu nome não pode estar escrito no livro da vida. Você que está amigado, amaziado, se você não fazer o conserto ao casamento, ou até mesmo se você não for casar, se separar, se você não consertar a sua vida perante Deus, ou casando ou separando, você também está descendo para o abismo eterno.
Que Deus abençoe e que o Senhor possa te despertar com esta palavra. Fique em paz, em nome de Jesus.